Como montar uma carteira de investimentos? Muita gente que chega na Bolsa de Valores vem e me pergunta assim, pô, Leandro, estou começando aqui, né, a querer investir em ações, talvez em fundos imobiliários, mas, pô, cara, a gente tem aí mais de 200, 300 fundos imobiliários à disposição, temos mais de 500 ações à disposição. Como é que eu vou saber qual ação eu vou colocar em carteira, qual fundo eu vou colocar em carteira, quantos por cento ter? Então, essa é uma dúvida que realmente é muito comum quando a pessoa chega na Bolsa de Valores, né? Agora, tem alguns passos que se você seguir aí, fica bem mais fácil. Então eu vou trabalhar com você aqui 5 passos que você vai seguir aí para montar a sua carteira de investimentos. Se é a sua primeira vez por aqui, meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas e aqui eu ajudo você, brasileiro, a alcançar a sua liberdade financeira, se aposentar através de investimentos na Bolsa de Valores, tá? Então vamos lá. Vamos falar aqui desses 5 passos que você vai seguir aí para montar uma carteira de investimentos. Eu tenho certeza que vai ficar bem mais fácil depois que você aprender esses passos aí, tá? Então, eu coloco aqui como primeiro passo de tudo, cara, porque isso aqui já vai te dar vários caminhos diferentes. Você tem que saber qual que é o seu objetivo com a sua carteira. Por quê? Você pode montar uma carteira com o objetivo de crescimento patrimonial ou você pode montar uma carteira com o objetivo de geração de renda. Se você está começando agora, você não tem patrimônio, você precisa acumular, construir tudo isso, é importante que essa carteira ela tenha um certo foco em crescimento patrimonial. Você está no momento que você precisa acelerar seu patrimônio. Se você já tem um patrimônio formado ou já tem uma renda considerável vindo do seu trabalho, é mais provável que você queira montar uma carteira previdenciária com foco em geração de renda, tá? Então esse aqui é um primeiro objetivo, é um primeiro passo que você vai ter que ter essa resposta. Qual é o seu objetivo com a sua carteira? Deixa aqui, é crescimento patrimonial ou é geração de renda? Agora, uma coisa é importante, não é porque você chegou à conclusão que o seu objetivo é crescimento patrimonial que 100% da sua carteira vai ser crescimento patrimonial. Até porque, num primeiro momento, a gente cresce o patrimônio para depois gerar renda. Então, você não pode fazer essa transição de forma brusca. Não, agora é 100% crescimento patrimonial. Daqui a pouco, opa, bati R$1 milhão, agora eu quero viver de renda. Aí você vai migrar toda a sua carteira para geração de renda. Não é assim que funciona. Você sempre vai fazendo o meio termo ali, só que você vai pesando mais para aquele seu objetivo. Então, quer um exemplo? Imagina que você está começando agora, você precisa crescer o seu patrimônio no começo, precisa dar um up aí no seu patrimônio, né? Para que lá na frente você consiga viver de renda. Então, talvez faça sentido você ter aí 70% da sua carteira com foco em crescimento patrimonial, mas já ter uns 30% ali com foco em geração de renda. Conforme você for vendo que o seu patrimônio está crescendo um pouquinho mais, você vai migrando mais para geração de renda. Então você passa 60% crescimento, 40% geração de renda, daqui a pouco 50-50, daqui a pouco inverte. E lá na frente a sua carteira vai estar mais focada em geração de renda. Por exemplo, eu já consegui acumular um patrimônio que me proporciona a liberdade financeira. Então, grande parte da minha carteira, ali uns 80% mais ou menos, 70%, 80%, está em geração de renda. Aí alguns outros ativos ali eu tenho foco de estabilidade da carteira, que eu vou comentar um pouco mais, e também de crescimento patrimonial, tá? Então, esse é o primeiro passo. Defina o seu objetivo aí. É geração de renda ou crescimento. Por que você tem que definir isso? Porque de acordo com o que você definir, serão classes de ativos diferentes, serão ativos diferentes que você vai colocar em carteira. Então não tem como a gente começar uma estruturação de uma carteira sem ter essa primeira resposta, beleza? Decidido isso, Leandro, o meu foco é geração de renda, por exemplo. Então vamos para o segundo passo. No segundo passo você vai determinar as classes de investimentos que você vai ter em carteira. O que é uma classe de investimento, Leandro? As ações são uma classe, os fundos imobiliários são outras, imóveis, investir direto em imóveis eu posso considerar uma outra classe, você investir na renda fixa é uma classe, você investir em criptomoedas é uma outra classe de ativo. Então, são várias classes que a gente tem à disposição, aí uma infinidade de classes. E aí você tem que começar a estudar um pouquinho cada uma dessas classes, entender como elas funcionam, e aí você liga essas classes com a sua primeira decisão. Então, partindo aqui do princípio do vídeo, eu disse que o meu objetivo nessa carteira que eu estou montando junto com você aqui é geração de renda. Então, agora no segundo passo, eu vou escolher uma classe que faça sentido para geração de renda.
Não adianta eu escolher, por exemplo, investir só em criptomoedas para geração de renda, porque criptomoeda não gera renda, não me paga dividendos, não me paga proventos, só tem oscilação de patrimônio. Não adianta eu querer escolher investir em renda fixa para geração de renda, porque apesar de ter um ou outro título do Tesouro lá que até gera uma renda semestral ali, não é para isso. Renda fixa só tem variação patrimonial. Tá? Então, não faz sentido eu investir em criptoativos ou investir em renda fixa se o meu foco é geração de renda. Eu preciso encontrar uma classe de ativos que faça sentido para a geração de renda. Então, por exemplo, ações não são todas as empresas, mas tem muitas empresas que são boas pagadoras de proventos, de dividendos e que fazem sentido para a geração de renda. Essas empresas, de repente, eu vou ter em carteira. A classe de fundos imobiliários, por exemplo, você investe em imóveis através de um fundo que todos os meses vai te pagar proventos. Todo mês é dinheiro pingando na sua conta ali, dos inquilinos. Então isso faz total sentido para a geração de renda. Até mesmo imóvel, se você vai comprar um apartamento para alugar, se você vai comprar uma casa para alugar, é claro que eu particularmente prefiro muito mais fazer isso através de fundos imobiliários, porque me dá retorno maior, tenho isenção de imposto de renda, tenho liquidez imediata, não tenho incômodo com o inquilino. Então, são uma série de benefícios que eu tenho fazendo isso através de fundo imobiliário. Mas se você já é de uma família tradicional, investidor em imóveis, tudo bem, você pode fazer isso com imóveis. Ou se você gosta e está aprendendo e tem uma grana e quer comprar com imóvel, tudo bem, você pode. Imóvel faz sentido para geração de renda desde que você não compre um terreno para ganhar capital, mas sim um apartamento para alugar. Geração de renda é algo que te pague um salário todo mês ou a cada 3 meses. Então você tem que encontrar uma classe nesse segundo passo aqui que esteja ligado com o seu objetivo. Se o seu objetivo principal é crescimento patrimonial, faz sentido você investir em criptomoedas, renda fixa, terrenos, ações de crescimento. Se o seu objetivo é geração de renda, você tem que achar ações que pagam dividendos, fundos imobiliários, imóveis para alugar, alguma coisa nesse sentido aí. Então tá, nesse segundo passo, você vai determinar quantos por cento você vai ter em cada classe de ativos. Então você estudou ações, fundos imobiliários e renda fixa. Gostei desses 3, Leandro. Então decida, você vai ter lá 40% em ações, 40% em fundos imobiliários e 20% em renda fixa. Só um exemplo. Esse percentual vai depender do seu gosto, do seu conhecimento com cada classe de ativo, o que você vai enxergar em cada uma delas e você vai se sentir mais confortável, tá? Mas defina esse percentual. Uma vez que você... Já estão atirando foguete aí, Réveillon tá chegando. Uma vez que você definiu esses percentuais, aí então, que você vai ter... em carteira, você vai para um próximo passo, que é agora quebrar essas classes aí em setores. Porque dentro de uma classe são vários setores. Por exemplo, eu pego ações. Cara, eu tenho ações do setor financeiro, eu tenho indústrias, eu tenho empresas do varejo, eu tenho empresas de energia elétrica, eu tenho empresas de saneamento, eu tenho vários setores. E aí então agora... veja que eu estou filtrando aqui. Você decidiu que você vai ter 40% em ações. Vamos ver o que tenho à disposição aqui para investir em ações. Quais são os setores? Bom, eu gostei do setor financeiro, eu gostei de indústria, eu gostei de energia. Quantos por cento você selecionou para ações? Leandro, eu selecionei 40%. Então, desses 40%, você vai distribuir esse um percentual ali para cada setor. Então, por exemplo, imagina que você decidiu desses 40, você quer ter ali a maior parte em energia. Então, você coloca 20% da sua carteira para setor de energia. 40% vai para ações, 20% você já gastou para energia, você tem 20% ainda para gastar. Aí você decide que 10% vai para o setor financeiro. Então, você já disse que dentro da classe de ações, você tem 40% para ações, 20% foi para energia, 10% foi para financeiro, aí os outros 10% você decide colocar na indústria. Pronto, deu 40%. Aqueles 40% que você selecionou para ações, para essa classe, você já descobriu que você vai ter lá 20% no financeiro, 10% na parte industrial ali, 10%
na energia, né? Acho que foi isso que eu falei, 20% energia, 10% financeiro e 10% industrial. Beleza, você selecionou essas 3 classes. Agora vem um próximo passo. Você vai encontrar as empresas dentro desses setores que você selecionou para a classe. Então veja que você vem de cima para baixo. Até agora nós estamos tomando várias decisões aqui, nós não chegamos na parte de escolha. E agora sim que você vai chegar na escolha. Então você decidiu que você quer ter 20% da sua carteira em ações do setor financeiro, por exemplo, né? Que é o exemplo que eu estou dando aqui. Agora já me perdi um pouco se foi financeiro, energia, que eu botei 20%, mas imagina que eu coloquei 20% para o setor financeiro. Você vai começar a fazer um filtro agora. Então você vai lá e começa a olhar todas as empresas que tem do setor financeiro. E aí você vai escolhendo uma por uma. Pega as maiores, pega aquelas que têm maior lucro, maior resultado. Ah, ainda não sei ver quando que uma empresa tem bastante lucro, tem bastante resultado. Isso eu ensino você a se aprofundar bastante no balanço patrimonial, na DRE, no nosso treinamento. O link está aqui na descrição, dá uma olhada aqui para você conhecer depois. Se você tiver alguma dificuldade com isso, você vai aprender a escolher as melhores empresas dentro de cada setor. Então, você seleciona lá, eu quero o setor financeiro, tenho 30 empresas do setor financeiro aqui à minha disposição. Qual é a melhor? Começamos com a melhor. Qual é a melhor de todas aqui? Beleza, você escolheu um banco ali. É o Itaú, é o Banco do Brasil, é o Banco do Bradesco. Uma dessas empresas você achou que é a melhor. Agora vem um próximo passo, um quinto passo aí. Você vai ter que fazer gestão de risco, que é determinar quantos por cento você vai ter nessa empresa que você escolheu. Então, Leandro, eu escolhi aqui o Itaú. E eu chego à conclusão que eu fico confortável em ter 8% no Itaú. Olha só, a gente veio lá de cima, você vai ter uma carteira de geração de renda, um exemplo. Descemos um pouco, você selecionou 40% para ações. Descemos mais um pouco, você selecionou 20% para o setor financeiro. Descemos mais um pouco, você decidiu ter lá, por exemplo, 8% no Itaú, que é setor financeiro. Então você quer ter 20% do setor financeiro, 8% foi para o Itaú, sobrou 12%. Aí você achou mais uma segunda empresa que você vai botar 6% e uma terceira empresa que você bota 6%. Pronto! Você já está com 3 empresas do setor financeiro. Essas 3 empresas, o peso delas dentro da sua carteira vai gerar ali 20%, que é justamente o peso que você determinou para esse setor aí. Pronto! Você montou agora daquelas mais de 500 ações que a gente tem disponíveis na bolsa, você encontrou 3, por quê? Porque você veio filtrando. E essas empresas, claro, pagam dividendo, porque a gente não pode esquecer do objetivo da carteira que eu decidi lá em cima, que é geração de renda. Fez isso com esse setor, você vai agora para o outro. Você vai para o industrial, você vai para o varejo, você vai para a energia, você vai fazer com aqueles outros setores que você escolheu para botar na sua carteira. A mesma coisa. Lá na classe de fundos imobiliários, Leandro, eu tinha escolhido 40% para fundos imobiliários. Dentro de fundos imobiliários nós temos fundos de papel, fundo de shopping, fundo de laje, fundo de logística, fundo de fundo, tem várias classes. Estude ela e decida, dentro desses 40% que você selecionou para fundo, quantos por cento você vai ter em cada classe? Leandro, eu decidi que fundo de shopping eu vou ter 10%. Tudo bem, então vamos pegar só os fundos de shopping agora que tem à disposição, vamos fazer um filtro aqui. E aí você escolhe o melhor, né? Também ensino no nosso treinamento você escolher os melhores fundos imobiliários para ter em carteira. Você escolhe o melhor fundo de shopping center para ter em carteira. Quantos por cento você quer ter? Eu quero ter 5. Opa, você selecionou 10% para fundo de shopping. Você quer ter 5 nesse? Então tem que botar mais um. Você bota outro de 5. Pronto, 5 com 5, 10. Não se coloca mais fundo de shopping na carteira. Então, aqui eu já trago mais outra resposta. Que as pessoas perguntam, Leandro, quantos ativos tem na carteira? Vocês estão vendo aqui nesse exercício comigo que conforme eu for decidindo qual vai ser a classe, quantos por cento em cada classe, quantos por cento em cada setor, quantos por cento em cada empresa, quando fechar os 100%, pronto, cheguei no número ideal de ativos que eu vou ter na carteira. Então é dessa forma que dentro da estratégia 500 pratas a gente faz a estruturação, que os alunos aprendem a estruturar a carteira. E é claro que conforme você vai fazendo isso, você recebe a planilha da estratégia 500 pratas e você vai preenchendo esses percentuais de cada empresa lá na sua carteira, né? De acordo com os setores, as classes que você escolheu, para que lá no final, depois que está tudo preenchidinho, a planilha mesmo já vai calculando onde você vai colocar dinheiro cada mês, onde você vai fazer o aporte, vai automatizando todo esse processo para você,
de acordo com essa estruturação da carteira que você fez. Então, é dessa forma que se monta uma carteira de investimentos. São esses passos. Então, recapitulando, primeiro, você define o seu objetivo. Segundo, você vai escolher a classe de ativo. Terceiro, você vai escolher o setor dentro dessa classe. Terceiro, você vai fazer a seleção. Quarto, né? Você vai fazer a seleção. E quinto, você vai colocar o percentual, que é a gestão de risco, o percentual que você vai ter naquele ativo, de acordo com o equilíbrio que você encontrar ali, a relação custo-benefício, né? O equilíbrio entre risco e qualidade que você vai encontrar naquele ativo. Quer a minha ajuda então para escolher esses ativos aí com segurança, saber quais são as melhores ações, os melhores fundos imobiliários para você ter na sua carteira? Conheça os nossos treinamentos aqui embaixo, espero que eu tenha te ajudado aí com a formação da carteira, você que está chegando aí. Meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas e eu te vejo na próxima aula. Fui!